Fala, Luigi. Fala comigo, Fábio. Beleza, bom, cara? Tudo jóia. Quanto você acha importante ter foco, autoliderança, autoconfiança, lidar com a sua ansiedade e trabalhar bem a sua gestão com as pessoas no geral? Cara, sabe o que eu acho? Sem isso você não ganha dinheiro. Você pode até ganhar, mas perde tudo. Cara, eu sou capaz de falar que sem isso você não vive. É a questão de sobrevivência Sim, mesmo. acho que é questão de sobrevivência. É tudo. Imagina, uma pessoa ansiosa, ela vai começar a fazer as coisas meio que sem controle. Sem saber onde que ela tá acertando, sem saber onde que tá errando. Sim. Começa por aí. Não, eu não Aí vou vai nem ser falar toda- essa palavra. Você sabe que só de falar Toda dessa questão de bacalhada. ansiedade Eu tremo na... eu já passou tive por um uma problema parada sério. dessa. Sim. Então, não é fácil não. Controlar essa parte da minha vida foi determinante para eu ter, bicho, eu posso dizer, para eu ter tudo o que eu tenho hoje em dia. Senão você não teria saído do lugar. Não teria. Sem dúvida. E assim, eu conheço pessoas, sinceramente, que entraram nesse redemoinho ali desses processos e não conseguiu sair. Que hoje em dia, cara, Foi só se afundando. só se afundando. Loucura. Num buraco sem fundo, assim. sem fundo. Isso é um tema importantíssimo. Nós vamos falar disso hoje? Vamos falar disso hoje. Oh, que beleza. Um cara muito especial. Sim. Muito bacana. Só que antes disso, roda a vinheta. Seja bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Plavoncast Oficina. Na oficina, Fábio, a gente discute as estratégias de criação de um negócio digital e lançamento desse negócio digital. E hoje é uma oficina na área de impulsionamento de líderes. Olha que massa isso, Não, cara. forte, né? Muito forte. Porque Muito forte. o mundo está precisando cada vez mais dessas lideranças. Capacidade de liderança. E é a primeira vez que a gente tá falando desse tema aqui especificamente Sim, hoje, hein? com certeza. Não é? É isso aí. Vai ser muito legal. Muito legal. E você pode fazer o convite aí. Posso? Você me dá honra? Faça as honras da casa. Anderson Silva, É isso aí. mentor de liderança. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Luiz. Grande Fábio. É um prazer estar aqui. Que bom. Bora lá. Pois Quando eu ouço falar de ansiedade, a pessoa fala, Anderson, tenho ansiedade. Eu falo assim, que maravilha, vem pra cá. Cara, então você já começou bem demais. Porque, meu Deus do céu, hoje... Bom, primeiro que eu sou da área médica, né? Então eu acabo estudando isso também. Sim. E você sabia que 11% das pessoas ansiosas têm entre 60 e 75 anos de idade. Então a ansiedade, ela invadiu o mundo dos idosos, especialmente durante a pandemia, Sim. e tá um desespero, cara. Então você é uma solução importante para todo mundo. É porque Bom demais. vai direto no foco, né? Como você disse. Então, quando alguém fala que tem ansiedade ou está com ansiedade, eu não estou falando de uma questão clínica, né? Que ela vai ter que ter todos os tratamentos sim. ali. Mas a ansiedade é a energia em potencial. Então, quando alguém vira para um empreendedor, principalmente para quem está começando um negócio, está começando um negócio e aí a pessoa fala, caramba, você tem muito potencial. Isso é sinal de que ela não está gerando resultado. Então, a ansiedade é a energia em potencial, a energia que você está direcionando para o futuro. Então, a partir do momento que você recebe as estratégias e as ferramentas para poder gerenciar as suas atividades, a gestão das tarefas de fato, no dia a dia, na prática, é no aqui e agora que as coisas acontecem. Só que a ansiedade é a projeção dessa energia lá no futuro. Massa. Sofrendo por aquilo que ainda não aconteceu. Perde energia. Toda a energia vai para frente. Então, em torno de 70% da energia que ele direciona lá na frente. Pensamentos, sentimentos, os comportamentos, os medos, anseios, autocobrança lá em cima. Monstro, né? E aí... O É uma processo coisa ele que só atrasa. Você já passou por isso, né, Fábio? Passei, cara. Passei. Mas o que você sentia, assim? Você conseguiu sair de boa ou demorou quanto tempo? Não, eu fiquei uns 4 anos, velho. 4 anos. É isso que eu queria 4 perguntar, porque não deve ser fácil, né, Anderson? Ou você tem alguma estratégia que ajuda a pessoa a encontrar um caminho mais rápido? É isso? Cara, o que acontece? Quando se fala de liderança,
eu tenho sempre uma sensibilidade muito grande, porque qualquer lugar que você abrir vai ter alguém falando sobre liderança. E aí Certo. depois eu vou ter a oportunidade de falar um pouco da minha história, né? De É onde lógico. vem tudo isso. Você tá aqui para isso, meu amigo. A Entender gente quer de onde entender, a gente quer entender quem imitou quem. Se foi o Spider-Man ou se foi... Quem é o verdadeiro Anderson Silva? Quem que tá dando as pancadas aí da vida? Não, nós Porque- vamos contar a sua história demais, com certeza. Perfeito. Tá. Mas e aí, a liderança e a ansiedade, o que que uma coisa tem? Qual a correlação de uma com a outra aí? Liderança e ansiedade? É. Responsabilidade. Opa. Responsabilidade. E o que acontece é que as instituições de ensino não formam nem líderes nem empreendedores. Não formam. Verdade, Isso cara. aí é foda. Entregam apenas o quê? Um especialista, um técnico, um técnico cada vez menos qualificado, em matar Um diploma para colocar na parede. cada vez menos Loucura isso, né, qualificado. cara? E aí ele entra no mercado e ele tem que Desdobrar, se né? matar para poder alcançar algo. Só que ele chega realmente desqualificado, porque habilidade técnica, conhecimento técnico não leva ninguém para o topo. Se fosse assim, os nossos mestres, né, seriam aqueles os grandes players do É mercado. verdade. Seriam os top. É. Só que Só teria PhD ganhando dinheiro aí só no mercado. PhD tirando, É, ganhando dinheiro. é. E Daniel Goleman, que é o pai da inteligência emocional, ele traz isso, né? Porque não é o conhecimento que gera o resultado. Muito pelo contrário, você vê líder de sucesso e líder medíocre com o mesmo nível de conhecimento. E às vezes com menos conhecimento, mas gerando muito mais resultado. Então, quem acredita que QI vai levar ao sucesso está perdido. E essa pessoa, ela vive até estudando, ela faz muitos cursos, ela lê muito, mas aí ela acessa a obesidade mental. Ah, o Luiz fala muito É, a disso. tal da obesidade É, o mental. Luiz fala muito disso. É um negócio que irrita, na verdade. Isso me irrita, velho. Eu Fica tenho um puto. pânico de gente que fica só estudando o tempo inteiro e não executa nada. É isso. E aí eu tenho mais pânico ainda de quem explora isso. Eu não gosto, cara. Eu acho assim um pouco de covardia, sabe? Sim. Do professor, do mentor ali, que sabe que as pessoas são viciadas em aprendizado, né? Isso. E fica explorando isso. E foi, Existe demais. foi exatamente por isso que lá atrás eu não vi sentido em lançar. Entendi. Porque eu queria estar perto, eu não queria vender curso, eu não quero vender curso. Eu quero de fato ajudar aquela pessoa a viver a transformação, Então você acompanha, né? acompanhar. Isso é Então, muito bom, esse cara. tete a Isso tete, faz estar diferença. próximo. E inclusive é um dos meus grandes diferenciais, que é de fato dar a mão para a pessoa e ajudá-la Espetacular, na Anderson. jornada. Porque é um mito achar que o sucesso vai ser tranquilo, vai ser leve. Muito pelo contrário. Então, crescer vai exigir muito mais. É um Sim. lema que eu levo, né? O próximo nível exige mais. E você tem que estar disposto, primeiramente, você tem que ter a clareza, você tem que ter as ferramentas certas e as estratégias para poder alavancar. É. O que que você acha que as pessoas fazem assim? Acho que as pessoas pecam nisso assim, cara. Acho que esse seria um erro, né? A pessoa ficar só estudando, já seria um erro fatal para muita gente, né? Sim. Que ela acha que esse conhecimento por si só vai levar ele a alguma coisa. Em algum momento aquilo vai se transformar. As pessoas me perguntam muito, por exemplo, mas como é que eu faço? Infelizmente, a primeira coisa que a pessoa tem que fazer é começar a estudar, Sim, começar de alguma forma buscar informação. Só que eu falo, bicho, começa a estudar, mas começa a colocar a mão na massa. Porque se você ficar só estudando, você não chega em lugar nenhum. Tem mais coisas assim que você consegue perceber assim que as Tem. pessoas fazem? Tem sim. Primeiro passo. Cada um é um processo diferente. Então, cada um tem um significado. Cada um tem um significado por trás daquele comportamento, daquele não resultado, né? Aham. Então, a autocobrança, por exemplo, ela tem uma origem. Então, a gente precisa entender qual a origem desse processo de autocobrança, onde foi que nasceu aquela semente, para a gente poder, de fato, desenhar uma estratégia. Seria loucura da minha parte falar que existe uma solução para Geral, todos. Não entendi. existe. Porque cada um tem um processo. Sim. Então, nós precisamos entender qual foi a semente plantada para a gente retirar aquela semente e colocar uma nova no lugar. Ressignificar. Ressignificando, trazendo, sobrepondo, né? Sobrepondo ali mentalidade, sobrepondo memórias para que possa gerar resultado de fato. Aham. Entende? Eu há pouco tempo atrás eu descobri que um tapa que meu pai me deu Olha aí. me atrapalhava muito, assim. Meu pai, É isso. Meu pai, assim, né,
Toda honra e glória ao meu pai, que, né, já nos deixou, mas ele me deu um tapa no rosto uma vez na frente dos meus amigos e aquilo me machucou muito e eu não sabia o quanto aquilo me atrapalhava. Assim. E eu fui descobrir isso quando eu fiz não lembro, fiz um tratamento lá e aquilo veio, cara, como um soco, como um tapa na cara mesmo. Aquele tapa, eu senti ele de novo. Quando eu fui ressignificar. Você estava bloqueado, né? Aquilo me bloqueava. É exatamente por esse ponto que a gente pode voltar na ansiedade. Porque tudo é energia. Então, passado, presente e futuro não existe para o cérebro. Nós só vivemos o agora. Então, se a pessoa fica vivendo um determinado episódio da vida que foi lá no passado, ela vai viver as mesmas experiências, os mesmos sentimentos. Perfeito, ali. Anderson. Nesse contexto, nós viemos de uma cultura televisiva. Não adianta. Você é bem mais novo que nós, mas a nossa geração, meio do Fábio, nós somos quarentões, né? Era televisão o tempo inteiro, cara. Não adianta. Hoje você tem aí como fazer sua programação. Beleza, mas antes era só televisão e a gente consumia aquela coisa pronta. Até que nível esse tipo de comportamento atrapalha nesse sentido aí da pessoa, dela não ficar o tempo inteiro consumindo conteúdo dos outros, sabe? Conteúdo pronto ali na televisão, aquela coisa maçante, até que ponto isso atrapalha a capacidade da pessoa se tornar líder, autolíder e conseguir resolver essa questão da liderança. Interessante sua pergunta, porque a tecnologia ela pode ser usada para alavancar também. Tá. Porque, por exemplo, na nossa época, nós ficávamos jogando videogame. Jogávamos muito. Sim. Então, a atividade de jogar videogame lá atrás, para mim, na minha adolescência, me ajudou a ter mais foco. Me ajudou a ter mais estratégia. Sim. Me ajudou a ter mais consistência. Porque eu entendia que para eu passar para o próximo nível, eu vou ter que estar preparado. E cumprir a missão anterior. Cumprir a missão. Não adianta eu querer passar para a próxima fase sem resolver um problema anterior. Isso é muito comum. A vida não dá para apertar o start de novo. Restart, não tem restart, né, cara? Às vezes o empreendedor, o empresário chega para mim e fala assim, antes, o que eu quero é faturar 100. O que eu quero é mudar de carro, ter uma casa. E a pergunta é simples, você está preparado para gerenciar tudo isso? Boa. Porque você só pode ter aquilo que você é capaz de gerenciar. Então, resolver os problemas da primeira fase, bora passar para a próxima. Eu respondi a sua pergunta, Respondeu Luiz? Demais, porque o conteúdo, ele tá aí. Mas se você souber usá-lo, você tira proveito. Você tira proveito. Boa. Mas eu estava falando o seguinte, pessoa de sucesso, porque sucesso é relativo, né? Mas assim, os grandes players, vamos dizer assim, as pessoas que realmente influenciam, eu falo que elas são autênticas. Entendeu? Sim. Eu acho que cada pessoa tem a sua autenticidade. Perfeito. Só que o problema está onde a pessoa é influenciada. Então, o que eu quero dizer com isso? A gente não fala de política aqui, a gente não fala de religião por uma questão de... Não é o papel nosso aqui, a gente não tem esse papel, né? Mas assim, isso no meu ponto de vista, tá? Eu sou uma pessoa que tem a minha forma de pensar, mas eu dificilmente o que vem de fora, eu tento deixar mais fora o possível. Então eu tento não ser tão influenciado com relação a essas coisas. Justamente porque existem viés, né? Então quando aquele viés do outro entra em você, você está deixando com que o pensamento do outro cara, que às vezes não é o melhor pensamento, ele não está fazendo aquilo pelo seu benefício, e sim pelo benefício dele. Sim. E você começa a pensar igual ele simplesmente pegou o seu pensamento e dominou ele. E eu falo que assim, para você ser autêntico, você tem que ir se afastando cada vez mais disso, assim, para que a sua essência, você consiga aflorar a sua essência. E tentar não deixar com que as emoções extras, as emoções de fora, te atrapalhem. E isso que a gente está falando da TV, cara, eu fiquei pensando, quando só tinha Rede Globo, né? Assim, a Rede Globo era o grande... Esses caras dominavam a gente, entendeu? Eu fico pensando assim, o quanto esses caras a vida toda dominaram a nossa cabeça pra gente fazer o que eles queriam, assim, o tempo todo, sacou? Então isso me incomoda muito. E o que você tá falando é que, apesar de, você consegue ainda, quando você tem uma cabeça, quando você consegue perceber isso,
você consegue trabalhar melhor esse tipo de influência. Sim. Muito Perfeito. massa, cara. Porque tudo é registro. Então, toda a informação que chega, ela vai sendo registrada. Uhum. E todo registro ele vai rodar. Todo registro ele vai rodar. Só que essa gravação que foi feita lá atrás, ela foi feita com programas ineficientes, com programas medíocres. Então a criança ela vem, o CDzinho virgem, virgem, HDzinho virgem. Só que aí desde o ventre da nossa mãe nós vamos recebendo estímulos. Ela vai recebendo estímulos, as emoções dela já vai sendo registrada nas nossas memórias. E aí até 2 anos de idade vão sendo instalados vários drives. Os medos de quem? Dos nossos pais. Não sobe aí, menino, desce daí, menino, você não dá conta disso, você não faz nada direito. Nada Papai que você do faz, céu dá vai certo. te castigar. Esse eu acho pior, viu? Pesado. Pesado demais, né? Pesado. Se Deus é tudo e Deus é a esperança, é o futuro, poxa, então... tô Aí morto, já começa. Né? Você entende isso? Papai do céu vai te castigar. Ué, mas se Deus é tudo, Aí se olha- Deus está em todos os locais... Olha o impacto Nossa, do isso seu erro. destrói a pessoa, né? Olha o impacto, nem é a pessoa, né? deprimista. Da criança. É, ué. Da Então, criança. o impacto. Então, o que acontece? Loucura. O sucesso, como você disse, são hábitos. E o problema é que muitas pessoas não sabem tomar decisões, não sabem instalar hábitos, não estão dispostas a instalar. Por quê? Porque as primeiras decisões tomadas na nossa vida não fomos nós que tomamos. Então, as decisões mais importantes da nossa vida foi tomada por quem? Pelos nossos pais, Que o meu pai achava que era bom. pelos professores, pela igreja, Foi propriamente influenciado dita. pelo pai dele. Tem que lembrar disso. Exatamente, é uma herança, né? Sim. Então vai subindo. Cultural. Tadinha, uma vez eu falei com minha mãe, assim, a gente tava num restaurante, assim, e eu muito dessas viagens, né? E eu falei assim, numa boa, falei, mãe, assim, na verdade, eu tenho muitas travas que provavelmente foi você que trouxe pra mim, assim, e tal, eu não lembro, eu não falei nada Sim, demais, sim. assim, não foi uma crítica, sinceramente não foi uma crítica. A gente batendo papo, eu converso muito com minha mãe é muito inteligente, e ela começou a chorar. Olha só. Sabe? Porque ela falou assim, não, mas eu não fiz isso. Você mostrou a lógica pra ela. Eu falei assim, eu Ela não fiz viu. isso. Ela conseguiu entender, ela falou assim, eu não fiz isso por mal. Eu falei, não, óbvio que não, É claro que a gente não faz isso por mal, principalmente com nossos filhos, né? Eu tenho 2 filhos, o Luiz tem um menino, você tem filho também? Tem a Alice de 13. Ei, Pois que é, beleza. beleza. Bom demais. Pois é, então assim, a gente não faz essas coisas de caso pensado. Não é mas intencional, a né? gente, e assim, hoje em dia eu tenho um menino de 5 anos, eu tenho uma de 25 e um de 5, então Sim. eu sou dos extremos. A Gabriela, hoje em dia, ela conseguiu se desvencilhar das garras, travas, né? Das travas, tá na Europa, foi, Sim. sabe, mudou, Legal. e já foi, sabe, desenvolveu. Tá A decolando. rebeldia Tá dela voando, né? levou Foi ela, bom. entendeu? A rebeldia dela levou ela e eu acho isso legal nela, assim. E o Joaquim, eu tento o mínimo possível, o máximo pra ele, assim, sabe? Joaquim tá na idade 5 anos, então é onde na eu tô. idade excelente para começar a trabalhar isso. Interessante você falar isso, Anos, porque a pergunta que fica é: quando começar a formar os líderes? Tem uma idade boa pra isso ou não? Pergunta legal. Cara, os líderes são formados na infância. É na Desde infância? o nascimento. Desde o nascimento. Então tudo está sendo registrado ali. Tudo Que tá legal. sendo. Então, por exemplo, crianças que contribuem nas atividades domésticas se tornam pessoas muito mais responsáveis, se tornam pessoas muito mais comprometidas, disciplinadas, focadas. Por quê? Porque elas têm a oportunidade. Olha que coisa incrível. Então, o pai que fala: pode deixar que eu lavo sua vasilha, pode deixar que eu arrumo Ele sua já está cama. criando um líder. Não, o que líder fraco. Um líder fraco, né? Porque todos somos. Ah, sim. E aí tem um líder que vai gerar impacto e tem aquele líder que vai ter que ser É liderado. interessante isso. O líder dos líderes e o líder ali mais... Tem um líder que vai cumprir o seu papel e tem um líder que vai precisar Interessante. ser direcionado a vida inteira. Cara, interessante. E é interessante a gente ir nesse ponto, né, da infância, Da porque infância. tudo nasce ali. Então, a ansiedade, ela nasce ali. Então, o desejo... E uma pessoa que tem a ansiedade, ela tem um outro problema. Porque ela vai ter autocobrança, até citei. E com base na autocobrança, quanto maior será a culpa. E a culpa, ela vai refletir no resultado. Porque quem é culpado tem que pagar um preço. Ou seja, ele não pode desfrutar de algo. Enquanto ele não pagar. E aí, respondendo a pergunta que o Fábio fez,
Quando nós resolvemos essa questão e mudamos o significado disso por meio de ferramentas e estratégias, esse bloqueio ele é desfeito. E aí você começa a programar novos resultados. É como se você estivesse preparando a sua mente como um solo fértil para receber uma nova semente, que ali vai surgir uma árvore mais frondosa, com novos frutos, e aí o ciclo continua. Sim. E tem que estar sempre renovando. E aí é ativo. E toda habilidade, toda competência, ela pode ser desenvolvida. Assim como ele disse, ó, já gerenciei um pouco a ansiedade aí. Sim. Toda habilidade, toda competência de líder, ela tem duas formas de ser desenvolvidas. Ou pela trajetória, ao longo de uma experiência de vida, às vezes 10 anos, 20 anos, 30 anos, vai depender de cada um, ou por meio de treinamentos, com acompanhamento de um mentor, de um especialista que já vai direcionar num passo a passo para poder chegar lá. Então, às vezes, eu não tenho 10 anos para esperar a minha equipe ficar engajada. Quanto vale uma contratação errada dentro de uma empresa? Com certeza. Entende? Sim. Só que a arrogância é tão grande do empreendedor, do empresário, até do gestor que já está num fluxo de resultado acelerado, é tão grande porque não é porque ele faz por uma intenção negativa, mas é porque ele não tem consciência. E tá dando certo ali, Tá ele tá dando pagando, tá pagando os boletos, tá bom, né? E esse é um dos maiores problemas, né? Principalmente para o empreendedor, porque ele se lança, porque lá na instituição ele não teve formação nenhuma para isso, de ensino, e aí ele se lança e ele vai fazendo, tenta daqui, tenta dali, até que uma dá certo. E quando dá certo, aí vem o problema. Aí tem que ficar Porque fazendo, ele acha que repetindo. é daquele jeito que tem que ser. E aí ele fica, muitas vezes, batendo, quebrando a cabeça ali naquilo e não se permitindo acessar ferramentas que são muito simples. As ferramentas que eu levo hoje são ferramentas que antigamente era só os grandes CEOs que tinham acesso. Tá vendo? Que são Então democratizou, né? Esse Exatamente. trabalho que você faz é de democratização das ferramentas corporativas de alto nível para todos, né? Então hoje qualquer empreendedor que está começando ele tem acesso a isso, desde que esteja com um mentor preparado para tal, né? Exatamente. A gente queria entender isso um pouquinho então de você, Anderson. Como que foi que você caiu nesse universo aí das mentorias de liderança? Foi de paraquedas? Foi do nada? Conta pra gente um pouquinho da sua trajetória. Show. Como que começou isso? Como nós falamos aqui da infância, então nasce de lá, né? Claro! A gente quer saber desde pequenininho, você é de qual cidade? Eu sou de BH mesmo, de daqui. BH. É legal, eu sempre pergunto isso e é curioso porque, olha, de cada 100 pessoas que eu conheço, nas minhas relações, em especial empresariais, que nasceram em Minas, 5 só de BH, o resto todo é de fora. Olha só. Não, é impressionante, tem poucas pessoas de BH. Que legal. E aí, rapaz, você nasceu aqui, sua família também é daqui? Tudo daqui. Nascido e criado, você estudou onde? Eu estudei aqui mesmo, na região de Venda Nova. Aqui em Venda Nova. Que legal. Estudei 2 colégios aqui. Eu vivi aqui a minha vida Quais inteira. colégios foram o seu? Vai ver que você estudou no Geral Teixeira ou não? Não. Tá. Eu estudei no Tancredo. E depois estudei no Santos Dumont. No Santos Dumont, sim. E aí foi pro centro. Sim. Massa. Você lembra lá na sua infância o que você queria ser? Fídias, Guimarães? Estudei lá. Eu estudei lá também, Que velho. massa. Olha só. Estudei, gostei de lá pra caramba. O pessoal lá gostava de mim. Assim, eu não estudei muito, não. Claro, ele pagava merenda pros meninos Não, todos. pagava nada. Pagava, sim. Nada. Pagava nada. Pagava coxinha, que eu sei. Nada, nunca. Comprava a liderança. E eu tentei Ele estudar comprava a liderança. Aonde foi que você estudou? Santos Dumont. No Santos Dumont. Tentei estudar Deu lá. certo, né? Entrei, mas não fiquei. Não lembro por quê. Fazia Na uma época, bagunça. eu era bagunceiro, Quebrava cara. o colégio inteiro. Mas Foi expulso. Lá no Tancredo eu lembro, assim, as pessoas gostavam de mim, assim. Sim. Porque eu era bagunceiro, mas eu era aqueles bagunceiros gente boa, né? Eu não era o cara... sabe aqueles bagunceiros que todo mundo gosta e tal? Eu era desse tipo de bagunceiro. Vou sair do Tancredo foi em 2000. Eu não lembro quando foi. Já tem um cadinho mais, né? Já um pouquinho. Ai, que legal. Mas aí, conta... Mas por quê? Você é Não. daqui da região? Sim. Ué. Olha só, que legal. Doido. Eu vi aqui a região até meus 33 anos. Que Olha doido, só, velho. que massa. bom. E aí, lá na Você infância... É ZN igual nós. ZN. Você lembra o que você queria, Anderson, lá quando você era criança, assim? De profissão, alguma coisa assim? Eu tava refletindo sobre isso recentemente. Sim. Porque de onde vem toda essa necessidade, né, de desvendar as coisas. Então, eu sempre fui daqueles que desmontava tudo.
Ah, Então, que legal. quando quebrava algum aparelho, eu ia lá e falava assim, eu quero desmontar esse troço. Legal. E aí eu É ia mesmo? desmontando. Então desmontava, criava outras coisas, de montar outras peças mesmo. Que massa, Eu tava cara. comentando com a minha irmã esses dias que Aham. eu devia ter na faixa de uns 10 anos, talvez, ou 12 no máximo, Sim. que eu montei um avião assim de madeira. Uhum. Então eu sempre fui muito curioso nesse sentido, só que eu não tinha essa consciência. Eu não sabia que eu estava nesse fluxo, né? Você estava fabricando porque você gostava. Fabricando, simplesmente Criando. porque Design, era o né? que eu queria fazer ali. Sim. E foi muito massa, porque isso tem uma origem, né, no que eu faço hoje, que é de fato querer entender as coisas. E quem que te inspirava lá na época? Seus pais faziam o quê? O meu pai da área de construção, a minha Sim, mãe era olha. doméstica na época, Sim. depois ela se tornou docente, Sim. né, pedagoga, com toda a especialização na área. Sim. Mas enfim, eu comecei a minha trajetória, mas eu sentia que eu era diferente. Eu sentia que eu não tinha a mesma energia dos outros. E a sua irmã, você tem uma irmã então? Tenho uma irmã. E ela fazia o quê? Ela gostava de quê na época? Você é mais velho ou ela? Eu sou mais velho. Você é mais velho. Cara, na época, a minha irmã, ela brincava casa, de boneca. Sim. Ela só tava querendo quem comida. inspirou quem. Então, na verdade, ela viu você desenvolvendo, né? Creio que fomos juntos. Foi juntos. É, cada um com a Qual sua a diferença essência. aí de idade? Um ano. Um ano. Era Ah, então muito é perto. juntinho. Muito Juntinho. perto. Terceiro junto. Juntinho. Legal. Foi muito próximo. Sim, sim. E aí, me formei aqui, como eu disse, né? Sim. Até que em 2000... Eu comecei a trabalhar muito novo. Qual que foi a primeira coisa que você fez? Servente. Junto com seu construção. pai? Não. Não? Ajudava meu pai, Sim. mas foi uma obra aqui mesmo na região dos meus tios. Que massa, Foi cara. uma obra muito grande. Então, Aham. com 12 anos, a gente já ajudava em construção. Sim. E dali eu já comecei a criar a minha independência. Legal, Então, com porque você 12 ganhou uma anos, graninha ali, cara, eu com fazia 12 dinheiro. anos. Caramba. Fazia dinheiro, era mixaria, era Você super lembra a primeira coisa simbólico. que você comprou ou não? Cara, Com a seu coisa próprio mais dinheiro? importante eu lembro. Comprava roupa Sim, e tal, sim. mas o que mais me satisfez foi um videogame que eu comprei. Que Na massa. época era um Super Nintendo. Super Era NES. doido pra... Não tive, não. Era Super usado NES, e clássico. tal, foi muito Nintendo, massa. é. Paguei R$100 nele na época. Aham, imagina. Hoje quanto vale R$100? Não dá pra ir nem no centro Caramba. mais. Não, mas isso aí, mas se a gente for botar inflação aí, cara, isso aí era Sim. equivalente aí já quase R$1.000, eu Exato. acho. Quase R$1.000. Então, assim, foi Ah. a primeira coisa significativa mesmo que eu comprei. Falei, Sim. caramba, é isso. Então, essa independência desde cedo, né? Essa construção, até que eu comecei a trabalhar de fato. Trabalhei como garçom, foi a minha primeira Que legal, cara. profissão, assim, né? Porque até então eu estava ajudando, a gente tinha ali Uhum. o salário, o prolabore, enfim, Sim. o resultado. Sim. E aí fui trabalhar com tecnologia de segurança, Tá. trabalhando com instalação de câmera, alarmes. Pra enfim. trabalhar como garçom, você teve que fazer um curso? Você teve que se preparar pra entrar no restaurante ou não? Para essa atividade não foi necessário, Sim. porque o meu primo trabalhava nesse Sim. restaurante, que era um clube. Clube era só final de semana. Sim. E ele precisava fazer uma excursão de escola. Aham. Na época a gente devia ter em torno de 14, 15 anos. E aí ele falou assim, cara, eu preciso de alguém para substituir. Olha Aí que eu fui. incrível. Aí fui, trabalhei um dia, no final do dia que ela falou, volta amanhã. E foi ficando. E aí eu fiquei quase 2 anos lá. Olha que incrível. Então, muitas das coisas que foram acontecendo na sua vida eram oportunidades da própria família ali que te apresentava. Exato. Não é? Exatamente. E aí isso aí foi até os 17, 18 anos, por aí. Por volta de 17 anos, aí eu comecei a trabalhar com segurança eletrônica. Mas como que foi isso? Você fez um curso? Não, aí foi um colega que me recomendou. Olha Ele só. trabalhava na Network empresa. de novo. Network. É. Bom você ter falado isso. Porque assim, a gente gosta de contar história Sim. para que os nossos ouvintes entendam que a cada trajetória nossa é a coisa mais importante da vida. Relacionamento. Relacionamento. É isso. Não é? Isso é incrível, cara. Então um amigo falou, olha, tem uma oportunidade aqui na área de Não, software. tô precisando de um ajudante, nem Aham. é software. É instalação mesmo de câmera, Câmera de segurança. de alarme, de cerca elétrica. Sim, sim, sim. Isso foi sim. em 2000 e... Já tem um cadinho. Mas em 2003, mais ou menos. Sim. 2002 para 2003. E aí eu Aham. comecei a trabalhar. Não existia nem internet direito. Não, era aquele telefone lá, o 3110. E gravava tudo em HD de computador, as Sim. imagens, aquela loucura. Exato. Caramba. E aí
dali eu fui fazer um curso, aí foi o meu primeiro curso profissionalizante que eu fiz, que foi na área de eletricidade predial. Aí fui pro Senai. Ah, E lá no cara. Senai, aí minha visão fez assim, Sim, explodiu. Sim. Porque na época tinha a oportunidade de participar da Olimpíada do Conhecimento, que é a Olimpíada Deixa eu fazer uma que pergunta pros dois aqui. Manda. Eu tô pensando o seguinte. Eu não posso reclamar da minha infância, não, sabe? Não posso reclamar da minha vida em nada, na verdade. Mas da minha infância, eu tive uma infância muito fácil. Sim, Porque a minha família, na época da minha infância, tinha dinheiro e tal. Assim, não éramos milionários, não eram ricos, não, mas para onde eu morava, tava tudo certo. a minha qualidade de vida era diferenciada de quem ali estava. Você era o garoto mais rico do bairro, fala. Não era assim, era não, assim. acho que do bairro, sim, Era na assim, época. Era assim. Então eu tive a infância ali, o início da adolescência, até quase a fase adulta, foi fácil, assim, não foi difícil. Só que eu acho que isso me atrapalhou, cara. E aí a pergunta é a seguinte, porque eu fiz de tudo sem imaginar, de curso, fiz curso e não dava valor a nada, porque você acabava tendo essa facilidade, né? Então, acho que o que vem muito fácil também você acaba não dando valor. Sim. E aí, por exemplo, eu gostava muito de desenho. Eu tô escutando essa história e eu tô lembrando que eu gostava muito de desenho. Eu desenhava muito, cara. Eu era muito bom de desenho. E um curso me estragou na época, que minha mãe me colocou num curso de desenho industrial e eu gostava de desenho livre. Minha mãe me colocou num artístico e ela me colocou num curso de desenho industrial e aquilo acabou comigo, porque aí eu tive que começar a fazer aquelas coisas muito técnicas, arrebentou. Mas beleza. Até que ponto a gente tem que ir fazendo essas coisas para os nossos filhos, assim, sabe? Colocar em curso? Em tudo quanto das coisas que ele gosta. O menino gosta muito de desenhar. Você vai colocar ele para fazer desenho, ele gosta muito de não sei o quê, só que ele não fica em nada. Como é que você lida com isso? Mano, fala isso pra nós. Eu não sei responder isso, não. É bom pra eu saber. Vamos ter, né? Já que o menino tá aqui para nos ajudar. Com sensibilidade, né? Cada um tem uma história, né? Assim, cada um tem um processo. Aí tem que ligar com os valores, princípios, enfim. Tudo que de fato é importante. Certo. Mas a chave é entender o que é importante para a criança. Então, no seu caso, o importante para mim é desenhar, pô. Eu só queria desenhar. Só que muitas vezes o pai, ele foca naquilo que a criança não faz. Então ela não valoriza o que ela faz. E isso vai refletir lá na performance enquanto líder também. Sim. Porque uma pessoa ferida fere outras pessoas. Então um líder ferido fere outras pessoas. Entende? Sim. Então uma pessoa que se cobra demais, autocobrança lá em cima, lá explodindo. Ele não comporta essa autocobrança toda. Então ela começa a transbordar, ela começa a ser uma exigência para com os outros também. Interessantíssimo. Sabe o que eu lembrei de uma aula do Valdez? Sim. Valdez Ludwig. Ludwig. Sim. Ele falando sobre se o seu filho é bom em matemática e ruim em português, contrate um professor de matemática para ele ficar o pica na matemática contrata um para fazer ele passar em português. É isso. Né? Então, assim, o que você está dizendo é exatamente isso, assim. Valorizar o que a pessoa valorizar o que ela é boa, gosta, não né? o que ela, no que ele é bom. Não no que ela é ruim, né? Então, assim, e a gente tem essa tendência, né? Porque não importa o que a criança quer, o que importa é a sensação que ela tem, é a experiência que ela vai viver. Se a criança falar, eu quero ser jogador do Barcelona, o que o pai diz? Você é louco? Olha onde você tá. Não é possível. Ela dá sujeito. Mas a partir do momento que você só vira e fala assim, pô, filhão, vamos lá, bora pra cima, vamos fazer o que tiver que fazer, se é bom mesmo, vamos preparar. Não interessa se ele vai ser jogador ou não, mas ele foi validado. Porque toda criança, a partir dali, e todo indivíduo busca se sentir importante, único, que tem um significado e que pertence. E a partir do momento que o pai já reprova logo de cara, ele já recebe um dos programas ali. Isso você não pode ter. Isso talvez seja um instinto de proteção. Não, isso é impossível. Eu o medo de não frustrar. Eu sou divorciado. Né? Sim. Sou divorciado. Sim. Quem não? Quem não? Alice estava com de 3 para 4 anos. Alice estava de 3 para 4 anos. Certo. Uma experiência que eu tive com ela, quando ela estava com mais ou menos 8 anos de idade, certo. ela deixou um prato cair.
Certo. Antes disso, o pai era o pai que falava, ei, Alice, caiu de novo, por que isso? Não, presta atenção. Certo. Aquilo gera experiências negativas, Tá. medo, insegurança, Sim. de ser castigada. Sim. Um olhar castiga. Um olhar dói mais do que talvez uma palmada, Tá certo. porque gera medo. Sim. E aí, quando caiu aquele prato, um prato de vidro, com 8 anos, para um pai que protegia bem a filha, não vou dizer que seria super proteção, não, mas protegia mais do que devia, Aham. então é uma super proteção, né? Quando caiu, ela começou a chorar na hora. Não foi pelo fato do prato ter caído, mas por O que vai todo o acontecer? medo, a ansiedade, É. ela já instalada aí. É. E aí, caiu. Tava só eu e ela. E aí eu falei assim, ei, tá tudo bem. Aí ela foi acalmando, chorou muito, acalmou. Na hora que ela acalmou, qual que seria o papel do pai? Ir lá, pega tudo, resolve, senta e vai conversar. Por que não podia fazer aquilo, né? É. Eu só falei com ela assim, vai lá agora, pega a vassoura. Vamos arrumar. Então ela pegou a vassoura e aí vem também os drives de liderança, né? Crianças que participam nas atividades, elas se tornam mais responsáveis, Boa. mais capazes. Boa. E aí ela foi, pegou, varreu tudo, era vida, então eu estava assistindo, Claro. que é o papel do líder, né? Tem muito líder que não consegue delegar, por quê? Porque não consegue assistir, não consegue soltar, não consegue confiar que o outro vai Fazer fazer tão de bem. fato aquilo que precisa. E Ansiedade. às vezes ele é muito melhor em fazer do que de fato o líder. Mas enfim, Ansiedade de achar que que o outro não vai dar conta. não é. Então é muito Legal. sutil, é muito sutil o ajuste. Interessantíssimo. E Interessantíssimo. ela veio, varreu, eu assistindo com a pazinha para recolher. E quando eu recolhi, nós colocamos, embalamos. Quando ela finalizou, ela só encostou a vassoura, veio e me deu um abraço muito forte. Nossa, cara. E só falou assim, muito obrigado, papai. Oh, emocionante, cara. É. E aí, o que aconteceu naquele momento? Naquele momento eu poderia falar assim, pô, filho, presta atenção. É. O que ia ser instalado ali? Poxa, eu não atendi as expectativas do É. meu pai, eu não sou bom o suficiente, eu sou fraco, eu não consigo e tudo mais. É. Só que nós recebemos esses estímulos. Uhum. E naquele momento ela se sentiu amada, se sentiu importante e falou assim, o que eu quebrar eu arrumo. Eu não dependo mais de ninguém. Boa, parabéns. Espetacular, cara. Que lição, que lição. Só que aí o que acontece? Nesse processo, quando eu fiz o meu primeiro curso, aí fui pro Senai, dali surgiu a oportunidade de crescer e foi a primeira vez que eu tive uma visão, que eu tive uma perspectiva. Sim. Aí eu eu participei da Olimpíada do Conhecimento em 2004. Eu nunca vi como que funciona a Olimpíada, assim. São gincanas, são testes, aí tem medalha, como que é? Tem. Cara, que Ela legal. começa a nível regional, estadual, nacional Sim. e vai até pro mundial. Cara... Então são modalidades É profissionais. equipes ou é individual, assim, os Tem projetos? modalidades que são coletivas, né? Por Legal. exemplo, eu lembro que em manufatura tinha 3 participantes. Aham. Na minha modalidade era de acabamento cerâmico, revestimento cerâmico, então era individual, assim como várias outras. Sim. E aí nessa modalidade eu participei, eu ganhei etapa nacional, Olha fui pro que internacional massa. em 2005 na Finlândia. Que isso? Você ganhou uma passagem pra Finlândia, Aí cara? fui pra Finlândia, nós Que passamos top. 12 dias lá em competição. Ó, que doido. Lá o resultado não foi legal, mas a experiência Porra, foi... que Nossa, é isso, doido. cara. Foi Pelo amor de super- Deus. Quantos brasileiros foram pra Finlândia com tudo na faixa pra apresentar um negócio de conhecimento? Aí são isso aí já é uma quatro vitória. dias, quatro dias de prova, 4 dias para concluir um projeto. Que louco. E aí nós tivemos um problema técnico lá. Daria para ter ficado entre os 10 primeiros, mas foi surreal. Porque Surreal. dali, aí veio o Network de novo, né? Aí eu fiquei no Senai, eu comecei a dar aula. Então desde 2004 eu dei aula no Senai. Você Dei virou aula no professor Senai no Senai, de cara. 2004 a 2011. Que espetáculo. E nesse período eu entrei para a Faculdade de Engenharia Civil. Caramba! Comecei a fazer o técnico lá. E tinha Aí a ver fui com pra uma engenharia. paradinha lá no início da sua Aí, carreira. é Você isso. trabalhava com construção, seu pai e tal. É Você isso. virou engenheiro civil. Esse é um problema até. Por quê? Na minha história, isso foi um problema. Então porque vamos lá. Tá boa essa história. Esse é um problema, porque aí eu fui para engenharia civil, me formei na FUMEC, Aham. fiz todo o período da engenharia trabalhando no Senai, Sim. e aí fui para a indústria da construção. Né? Sim. No último ano da faculdade, eu saí, fui trabalhar numa grande empresa aqui de BH mesmo, uma construtora top na época. Legal. Fui trabalhar no setor industrial mesmo. Então, Certo. cheguei a liderar 800 homens em um determinado projeto. Caramba. Então, um projeto de mais de 240 milhões de reais. Que isso, Projeto muito Anderson. grande. Então nós éramos 7 engenheiros nesse projeto.
Então foi de fato um negócio assim assustador. Espera um pouquinho. Como que um engenheiro civil recém-formado consegue um cargo de liderança desse? Aí eu volto lá naquele ponto. Conhecimento não leva ninguém para o sucesso. E aí o que você teve que Então, fazer? não é a capacidade técnica que vai definir. E aí muitas vezes a pessoa questiona, mas como que um engenheiro está ajudando a desenvolver pessoas, né? Porque a conta não fecha, mas não fecha mesmo. Porque a minha essência é cuidar de pessoas. Legal. O meu negócio é cuidar de pessoas. E o líder verdadeiro é aquele que cuida de pessoas. Sim. Então por isso eu tive muito sucesso na minha liderança. Por quê? Porque eu entendia, eu tinha empatia, as ferramentas que eu precisava, mas eu não tinha conhecimento ainda, eu não tinha consciência que eu tinha todo o recurso. Aquilo estava na sua essência. Era natural. Sensacional. Natural. Sensacional. Então, se você vira para mim e fala assim, não concordo com isso, eu não vou confrontar você. Deixa eu entender primeiro o seu lado. Porque o líder, muitas vezes, É uma palavra proibida aqui na Plavão, sabia? O quê? Concordo, discordo. Você nunca vai ouvir o Fábio e eu falando concordo e discordo. É uma linguagem violenta, né? Porque à medida que eu concordo ou discordo, é um posicionamento, né? Não é melhor a gente entender o que está acontecendo? Tem que entender. Tem que entender, né? Não adianta. Às vezes a pessoa não está conseguindo produzir o que deveria, mas aí a pessoa não quer produzir. Há 15 dias atrás, conversando com um empresário que está em ascensão, está crescendo, está acelerado, e ele estava questionando a questão das vendas. A minha equipe não está vendendo. Eu falei assim, tá, e qual foi o último treinamento de vendas que você fez para a equipe? Boa. Ah, não fiz. Ah, tá. Então, Você quer milagre, é isso? Extrair resultado é bom demais, mas a parte de investir, ninguém me falou que tinha que investir, né? Eu nunca vi ninguém ficar rico sem investimento, Então, sem investir antes. A faculdade, ela já forma, principalmente as graduações, né? Muito teórico, né, Anderson? As graduações que têm um certo status, Sim. engenharia, direito, medicina, enfim, várias outras, que têm esse status, nós fomos preparados para ser arrogantes. O que é arrogância? É autossuficiência. Eu tenho que me virar sozinho. E foi assim na faculdade. Né? Todos nós passamos por isso. Tem que se virar. Uhum. E aí, quando ele fecha o ciclo da faculdade, ele vai para o campo, aí começam os desafios, porque ele vai ter que baixar a bola. Ele vai ter que aprender a lidar com pessoas. Legal, mas eu tô querendo entender a história do Anderson. Então você terminou a faculdade na FUMEC e aí você caiu no seu primeira atividade como engenheiro civil, foi nessa mega empresa. Foi nessa mega empresa. Uhum. Mas como? Aí eu passei por um processo de trainee. Ah, então você bateu lá, você falou, posso fazer estágio aí? Network. De novo. Network. E aí quem foi dessa vez? Foi um colega de sala. Colega de sala. Nós estávamos fazendo um projeto juntos. Sim. É um projeto integrado na época. Sim. E aí, ele sabendo da minha história, falou, pô, cara, você tem que ir lá para a empresa. A empresa era do pai dele. Ah, a empresa era do pai dele. Era um sócio. Era um dos investidores lá. Legal. Uhum. E aí, levou meu currículo, aí eu passei pelo processo. E eu lembro que na época eu tive até uma certa dificuldade para entrar em função da Alice, né, da minha filha, porque tinha que ir pro trecho. E aí, de fato, eu fiz isso. Com quem que ela ia ficar? Não, aí na época eu não era. Não, na época eu não era divorciado. Sim. Mas a questão de ter deixar ela sozinha. O interesse não é esse. O interesse eu preciso de alguém que tenha liberdade para poder ir e ficar o tempo que precisar. Eles acharam isso ruim. Isso não foi dito, mas eu senti e eu percebi que era isso que estava acontecendo. No processo seletivo, os caras, não sei não, isso aí já colocaram o pé no freio. A família vai segurar. Interessante. E dos 7 que entraram na época, tinha um ambiental e um administrativo também, então eram 5 engenheiros que estavam entrando, cada um para um empreendimento. Dos 7 que entraram, eu fui o único que ficou na empresa. Então essa lealdade, né, que é da minha essência também, isso me ajudou muito a crescer nas empresas. Cara, que maravilha. Até que chegou um ponto que perdeu sentido para mim. Você ficou quanto tempo lá? Aí, trabalhando em construtora, eu fiquei 4 anos. Cara, todo local que você entrou, você fez carreira. Impressionante. E desde foi bom o garçom isso. lá atrás, cara. Exato. Todo lugar que você entrou, você fez carreira. E todo o meu crescimento ele foi muito rápido. Que louco então, isso, cara. Então, em menos de 4 anos, eu já tava ganhando como engenheiro pleno. Sim. O que vai acontecer aí com 10 anos, dependendo do profissional. Então, eu já estava acelerado realmente no meu crescimento. Sim. Só que eu tava desenfreado. Aí foi o que você disse, né? Pô, mas você repetiu lá a questão do seu pai, que também era de construção, mas esse foi o problema. Eu fui para a área de construção não porque eu queria, mas foi porque o modelo que eu tinha. Inspiração. O modelo que eu tinha.
Só que toda a Estava estrutura... no seu inconsciente até. Tudo, piloto automático. É. Até que eu entendi, peraí, não é isso que eu quero, não é isso que faz sentido. Meu negócio é cuidar de pessoas. E em 2017 surgiu a oportunidade de fazer um primeiro treinamento de inteligência emocional. E nesse treinamento virou a chave, falei, cara, é isso que eu quero. Que legal. E dali, então, aí eu criei o método Líder 360 graus. Espera um pouquinho. Esse curso de inteligência emocional que você fez foi onde, com quem e por quê? Foi você que foi atrás Network. ou foi no outro network? Aí Bora quem pro que foi? network. Quem que foi aí? Aí foi um desses grandes amigos, é um irmãozão pra mim, é o Sérgio. Sérgio. Que entrou Um junto abraço, comigo. Sérgio, um abraço. Que entrou junto comigo nessa Mudou construtora. vidas. Que entrou nós entramos no mesmo dia. E nessa ele era engenheiro construtora. também? Engenheiro também. E era Cada da um mesma foi equipe pra um- sua? Cada um foi para liderar uma equipe? Cada um foi para um Para um projeto. setor, legal. Hoje ele é meu padrinho de casamento. Então, assim, ó, Caramba. irmãozão mesmo. Você casou de novo então? Sim. Tá. Legal. Casei de novo com a Fernanda e Aham. vamos pra cima agora. Boa. Já tem outro filho aí? Não. Não. Tá. Não temos planos, Planos. mas ainda não. Legal. Aí o Sérgio falou, olha, Anderson, tem aqui um treinamento e tal. Cara, eu tava totalmente numa zona de conforto e sem sentido. Ah. Assim, as coisas não faziam mais sentido pra mim na engenharia. Olha que curioso, Anderson. Deixa eu explorar um pouquinho isso contigo. Em tudo quanto é lugar que você entrou, você fez carreira. E chegou no topo. E tudo por meio do network. E tudo por meio do network. E na hora que você chegou no topo, você saía rapidamente. E desconstruindo. Ia desconstruindo. O Para que- começar de novo. Até então Muito era só interessante. construção. É. Porque foi só mudando de fase. Sim. Foi só evoluindo. Olha o videogame aí. Foi só mudando de fase, foi evoluindo. Mas na engenharia, aí eu confrontei a minha essência. Interessantíssimo. Por quê? Porque tudo que eu não queria, eu estava dando para minha filha. O que eu queria? Estar perto. Mas o que eu estava dando para ela? Distância. Ah, mas e Distância. contando uma história, eu estou aqui por causa dela. E o curso que te mostrou isso ou você reparou isso no meio do caminho? Como que foi? Não, até então eu não tinha curso. Você não tinha, você Eu não tinha esses comecei a me cursos. sabotar. Porque é É. o seguinte, eu costumo dizer que a jornada do profissional que aspira um crescimento, do líder, do gestor, do empresário, aquele que está querendo crescer de fato, Sei. é como uma escalada. Tá. Só que muitas vezes o profissional ele dedica 100, 200, 500, 1000% ao profissional para poder chegar no topo da carreira profissional e financeira. Só que ao longo desse processo ele não percebe tudo que ele vai deixando para trás. Aí quando ele chega no topo, ele olha para baixo e percebe que ele subiu a montanha errada ou que perdeu membros para trás, que são os valores. Então o método Líder 360 graus ele vem com essa essência de entregar as ferramentas e estratégias para poder ter sucesso, mas numa visão 360 graus. Então vamos lá. Na hora que você, pelo convite do Sérgio, você fez lá o curso de inteligência emocional. Você viu que havia necessidade de fazer essa transformação em si mesmo. Isso. Eu entendi que eu estava subindo a montanha errada. Então eu me peguei no meio da subida. Eu já tinha divorciado, já estava longe da minha filha, as coisas não tinham sentido. E aí quando veio esse curso foi uma ferramenta que eu falei, caramba, é isso aqui que vai me ajudar. E naquele ponto eu tomei a decisão de realmente imergir nisso. E aí mergulhei de cabeça. Aí passei pelo processo, vivendo a minha transformação, e eu sou o meu primeiro case de sucesso, Sim. vivendo essa transformação e já começando a ajudar outros profissionais que precisavam enxergar. E ali surgiu o método. Ali surgiu o método. E são quantas ferramentas mais ou menos assim? Ah, caramba. Tem mais de 40 ferramentas. Mais de 40 ferramentas. E aí são todas personalizadas, direcionadas para a demanda específica do profissional. O diferencial do método é esse, então, o diagnóstico do que a pessoa precisa. O diferencial do método. É. Ó, até então, eu acredito que o diferencial é o meu cuidado e o meu acompanhamento. O acompanhamento. Cuidado e acompanhamento. Perfeito, perfeito. Uma coisa também que é muito forte, eu tenho uma sensibilidade muito grande. Porque se vocês dois sentarem para mim e falar assim, olha, se eu tenho ansiedade, eu não vou te entregar as mesmas ferramentas. Cada um tem um Cada um perfil. tem uma origem. Sim. Então, tudo que você viu, tudo que você ouviu lá atrás, tudo que você experimentou foi gerando programas. A gente precisa entender. Porque se tem dois gêmeos, mesma família, mesma casa, mesma criação, mas cada um com resultado diferente. Por quê? Porque o significado é diferente para cada um. Então a gente precisa dessa sensibilidade. Então hoje, da mesma forma que a ferramenta ela foi democratizada, as estratégias de desenvolvimento, de gestão de pessoas, da mesma forma ela foi banalizada também. Porque aí tem muito preconceito.
Então a pessoa que tem muito preconceito, ou ele de fato nunca vivenciou, ou ele teve uma experiência com algum profissional que não tem esse cuidado. Então quando a pessoa fala assim, já tive experiência, então vem pra cá, vamos bater um papo. Interessantíssimo. Porque, olha, nós já entrevistamos aqui no Plavoncast outros coachings. E uma das perguntas que surgiram foi: por que as pessoas têm preconceito do mentor, do coach? Por que as pessoas não querem, a maioria das pessoas não querem saber disso? O que você acha? Cara, isso é muito individual, mas uma coisa muito forte é o seguinte, o que leva uma pessoa a não fazer o que tem que ser feito? Eu falo disso nos meus treinamentos. Por que ela procrastina? O que Por leva que ela uma deixa pessoa a para não fazer? depois? Pô, tô vendo um problema aqui, mas por que ela não faz? Acabei de as vasilhas tudo sujas ali, vou deixar, depois eu limpo, tal. Isso, mas vamos pegar um caso até mais grave, às vezes financeiramente, às vezes no relacionamento íntimo, às vezes na empresa, com alguém da equipe, alguém da família, alguma coisa de peso mesmo. Sim. Então, o que não faz? Um carro que está sem manutenção, o cara não cuida. Sim. Mas primeiro não está doendo o suficiente, porque se doer, o cara levanta a bunda da cadeira e ele vai fazer. Tá. E aí muita gente vai ter que esperar doer pra caramba. Vai falar, não estou satisfeito com a vida. Mas tá, porque senão você já tinha feito algo diferente. Tá. A segunda é que não está sendo que a constrangido. merda é ruim, mas é quentinha, né? É O cara fica na É isso. Que terrível. Tá Não, doendo. mas o cara se mantém na merda, mas ele tá ali. Tá quentinho. Tá quentinho ali, né? Mas então é dor, Horrível. não está sendo constrangido, não está passando nenhum tipo de vergonha, exposição Sim. ou clareza. Então a dor e constrangimento isso é muito comum. Tá. Mas o simples fato de não ter clareza leva uma pessoa a não fazer o que tem que ser feito. E aí quando você fala, por que as pessoas têm preconceito? Na verdade, vai até antes do preconceito, Sim. que é um confronto. Porque a pessoa senta e fala assim, eu não sou quem eu achava que eu era. Aí ela fica envergonhada? Então a pessoa não quer mexer naquilo. Então isso é um dito, né, muito famoso. A caverna que você teme entrar tem a solução que você procura. Então por muito tempo eu fugia do autoconhecimento. O problema... a solução está no problema. O problema, tá ele não é o escondido. problema é a solução da sua vida. Tá escondido lá. Só que você tem que ter coragem para olhar. Tem que estar preparado para olhar. E pelo fato de não ter preparo, ele hesita. Por que muitos empreendedores têm medo de crescer? Por quê? Porque o próximo nível exige mais. O território conhecido é aqui onde eu estou hoje. Então o faturamento que eu tenho, a equipe que eu tenho, os clientes que eu tenho é hoje. Eu conheço todo mundo, já sei os desafios, já gerencio tudo aqui. Falando nisso, é diferente no exterior? Porque brasileiro é educado para pensar em 30 dias. É uma loucura isso. A gente não consegue pensar num ano. Você pensa 30 dias. Quanto que eu vou faturar nesse mês? Quanto que eu vou faturar mês que vem? Você não pensa quanto você vai faturar no ano. Nos Estados Unidos a gente é treinado, e na Europa também, eu estudei lá, a gente é treinado para quanto que eu vou ganhar no ano. E não é no mês. É isso. É diferente lá fora, você sabe? Assim, do ponto de vista desses treinamentos, se o pessoal tem essa cabeça um pouquinho mais As aberta grandes para o referências ano. vêm de fora. Né? Como É. Tony Robbins, por exemplo, Sim. é o maior do mundo. Sim, O cara é de fora, então é dos Estados Unidos. sim. Então é uma referência. Então, tudo que a gente vive hoje é modelo de lá. Então as pessoas valorizam de forma diferente. Né? Os coaches, eles não são só coaches executivos, né? Que é o meu viés, que é trabalhar a parte executiva de gestão de pessoas e Espetacular, espetacular. Entende? Entendi. Então vamos lá, Anderson Silva, mentor e impulsionador de líderes. Você criou esse método que é o Líder 360 graus. É o método líder 360 graus. Perfeito. É isso no Instagram também, né? Isso. E aí, como que as pessoas participam do seu treinamento hoje? É presencial, é online? Como que as pessoas fazem? Sim, eu tenho uma imersão presencial. Sim. Para quantas pessoas? É individual? Não, aí é imersão em grupo. Quantos no máximo? Aí não tem limite. Não tem limite. Não tem limite. Não tem limite. Mas até quanto você acha que você consegue? 100, 200, 300? Qual que é o tamanho ideal de O que eu turma? vou precisar é só de estrutura. Ah, é? Só precisa de estrutura. Interessante. Porque o conteúdo é o mesmo e o, Sim, e o programa treinamento ele é geral. E as ferramentas que a pessoa vai executar depois também você consegue Ela aplica na hora. dar sequência. Ah, tá. O treinamento ele é um manual prático. Então Interessante. ele já vivencia com ferramentas atemporais, onde ele vai poder usar onde ele quiser. Então quando ela ele precisar. participou do treinamento, A ela está imersão é o pronta. start.
É o start para ela seguir ali uma estratégia de autodesenvolvimento. Muito bom. É um estado de consciência de altíssimo nível. Que maravilha. Ela acessa e fala, caramba, enxerguei. Então, às vezes a pessoa vem para a imersão e fala assim, preciso tomar uma decisão. Que eu estou esperando há 2 anos para tomar. Vai para a imersão, um dia de imersão, ela sai dali com um plano de ação estruturado. Ela sabe o que fazer. Já tive pessoas que vieram para a imersão falando assim, se eu preciso ir, porque eu preciso entender se eu vou montar meu negócio ou se eu fico na empresa. E aí da imersão ele sai e decide montar o negócio próprio. É um oráculo. Até mesmo equipes que vêm para o treinamento e aí você percebe que o gestor ele precisa ter a pessoa certa dentro da empresa, a pessoa certa no lugar certo, a pessoa errada fora da empresa, não dizer. Ah, sim. A pessoa errada fora da empresa. Expurga, né? Então é certa dentro, no lugar certo e a errada fora da empresa. Sim. E tem pessoas que elas já atenderam, não tem mais o que dar. São muito bons. Então quando ele vem para um treinamento, ele até fala assim, caramba, eu preciso sair, preciso voar. Porque quando você fica com alguém na equipe que não está comprometido ou que perdeu o sentido, não faz sentido também. Porque a pessoa ela vai cumprir só o salário dela, mas ela não tem mais um brilho, o chamado dela é diferente. Tá. Então esse estado de consciência, ele gera esse impacto. E o gestor ele sabe disso, pode ter pessoas aí que vão voar, mano. Porque se ele despertar, ele voa e tá tudo certo. É melhor ter essa pessoa fora lá e prosperando do que você manter alguém aqui aprisionado que pode até contaminar a sua equipe com a insatisfação. Espetacular. O primeiro passo é saber até, né, o que o cara espera para a vida dele, né? Porque se a empresa não proporcionar para aquele cara, para aquele funcionário, não faz sentido, né? Não faz sentido no sentido literal da palavra. Sim. Ô Anderson, e a imersão Líder 360 tem uma carga horária de quanto tempo? Em quanto tempo a pessoa... É autoliderança e desbloqueio. Sim. A imersão é de 10 horas. 10 horas de treinamento. Então nós passamos um dia inteiro juntos. Interessante, uma manhã e uma tarde. Um dia inteiro. Isso. Interessantíssimo. E aí é o programa de entrada. A pessoa começa aqui. Legal. Quando ele já sabe o que ele quer, já está comprometido com o resultado de verdade, não só financeiramente, mas também comprometido com o que tem que ser feito, aí ele vem para mentorias individuais. Sim. Que aí você já tem exatamente o mapa, a rota para... Aí é cirúrgico. É cirúrgico. Porque no grupo entrega ferramentas atemporais e você aplica tanto pessoal quanto profissional. Maravilha. Mas individual. Por exemplo, hoje mesmo estava com uma cliente que ela tem um desafio de não conseguir prosperar. E quando prospera financeiramente, ela volta. Entra em retrocesso. Interessante. Ela escassa de novo. Interessantíssimo. E aí, no processo individual, na mentoria individual, eu vou entender o porquê disso. Nós vamos mudar isso por meio das ferramentas, de PNL, do coaching e do direcionamento mesmo da minha mentoria. Nossa, que espetáculo. Está muito bem montado isso aqui, Anderson. Me inspirou aqui a gente modelar isso aqui, Fábio. Pronto, claro, porque é uma ferramenta, porque tem história, Anderson, né? Tudo que ele passou, ele fez carreira, ele desconstruiu, ele foi para um próximo nível, ele sabe fazer isso. A sua história é isso, né? Você é uma pessoa que consegue, na caminhada, identificar o caminho para você atingir o melhor resultado para si, de acordo com aquilo que você é capaz. Sem inventar moda, sem ter que fazer um curso novo, sem ter que ficar, né? É com as ferramentas que você tem. Você é muito bom nisso, ficou muito claro para nós. E isso é inspirador. E o meu alvo é a autoliderança, a princípio. Nem é o programa individual, nem a mentoria. Sim. Porque o meu negócio é, de fato, levar a autoliderança, e aí estou estudando, talvez vocês possam me ajudar nisso. Sim. Que é quem está formando a faculdade. Boa, é um bom público. Quem está formando a faculdade. Você não precisa de uma nova pós-graduação, né? Você não precisa de fazer uma pós-graduação agora. Né? Ou talvez sim. Ou sim. Para o que eu quero, talvez eu precise realmente de especialização. Mas, porque se eu vou entrar no mercado, primeiro tem que saber onde eu vou. Por exemplo, quando você pega o leque da medicina, eu posso atuar com o quê? Com um monte de coisa. Só que tecnicamente, isso não me leva ao sucesso. Porque adianta ter muito conhecimento e ser alguém arrogante. Então, esse nicho seria então dos recém-formados, né? Quem está ali finalizando. Legal. Então, jovens. Sai sem saber o que fazer, né? Na graduação. Às vezes tem o conhecimento, mas não sabe o que fazer. Sabe que isso é uma coisa que acontece muito aqui, cara. As pessoas vêm muito aqui, muitas pessoas nos contam essas histórias assim, né? Eu saio da faculdade e a faculdade não ensina a pessoa
aí pro front, né? Então, porque até mesmo por isso que eu pensei no Perpétuo, para trabalhar com um ticket baixo. Mas isso agora você vai segurar um pouquinho, hein, que isso é coisa de papo de gente grande. Nós vamos pra oficina. Segura aí, porque agora é papo de gente grande. Papo de adulto. Papo de adulto. Pessoal, agradecer você, Anderson, pela sua história, né, cara? Que na verdade. Inspirador, cara. Poxa vida, ensinou a gente um tanto de coisa aqui. Que eu tô até calado, geralmente eu não fico calado, mas é porque eu tô pensando em tanta coisa que você disse aqui, cara, e isso é muito bom, eu tenho certeza que isso inspira as pessoas, e esse é o nosso papel aqui. Inspirar as pessoas também a ter a saber que isso existe, né? Foi assim que a minha vida mudou, foi quando eu entendi que existe outro mundo, a não ser esse que a gente vive a vida toda, né? Caverna que você tá acostumado. A caverna que a gente está acostumado, né? A gente vai modelar o negócio dele daqui pra frente, sem as câmeras ligadas. Agora a gente vai pra Mas conversa séria. Porque tem coisa boa, né? Na hora que a gente modela aqui o seu negócio, a gente quer ajudar a nossa audiência lá na frente. Certo? Perfeito. É isso daí. Pessoal, muito obrigado. Valeu, pessoal. Valeu, pessoal. Show de bola. A gente se vê no nosso próximo Plavoncast. Até lá. Tchau, tchau.